Boa tarde, pessoal, beleza? Hoje a gente vai tratar do próximo assunto nas sequências, né? E depois de a gente estudar um pouco de progressão aritmética, a gente vai estudar uma outra classe de sequências agora chamada de progressões geométricas. Elas são um pouco parecidas com as PAs, no sentido de que a relação de recorrência, a definição delas é muito similar. Olha só, a gente diz que uma sequência é uma progressão geométrica quando existe uma constante Q que satisfaz a seguinte relação, essa aqui, ó, essa equação aqui. Qualquer que seja um n, desde que a razão seja diferente de zero. Então, a primeira observação é que, diferente das progressões aritméticas, nas progressões geométricas, a razão não pode ser igual a zero, tá? Esse valor Q aqui é a razão. Esse Q a gente usa a letra Q por causa de quociente, tá? O resultado da divisão. Então, lembrando, as progressões aritméticas, a diferença entre termos consecutivos tinha que ser constante. Nas geométricas, a razão entre termos consecutivos tem que ser constante, tá? O resultado da divisão, né? O quociente entre esses dois termos tem que ser constante. Então, traduzindo essa relação de recorrência, foi o que eu acabei de falar. Ó. A divisão entre um termo e seu anterior, olha só, um termo e um anterior a ele, essa divisão aqui, tem que dar sempre o mesmo valor que. A gente pode reescrever essa relação de recorrência, pessoal, pensando que um termo é obtido pelo seu anterior multiplicado por uma constante Q. Beleza? Então, como é que isso parece nos exemplos? Então, vamos mostrar que essa sequência que está aqui em destaque é uma progressão geométrica. O que você vai precisar fazer é dividir um termo pelo seu antecedente, né? Então, vou começar pelo esse segundo termo aqui, o número 1. Vou dividir o 1 por 1 meio, tá vendo? 1 dividido por 1 meio. Aí você mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? E o resultado dá 2. Agora vamos para o próximo, olha só. Eu vou dividir o terceiro termo pelo segundo. O terceiro termo pelo imediatamente anterior, o segundo. 2 dividido por 1. Dá 2 também. Olha, 4 dividido por 2 também dá 2. 8 dividido por 4 também dá 2. 16 dividido por 8 também dá 2. Olha só. As razões estão sempre dando a mesma, tá vendo? Então esse cara aqui é uma progressão geométrica. E sua razão é igual a 2, tá aqui, ó. Q é igual a 2. Analogamente, você pode ver, analogamente não, similarmente, você pode ver que um termo é obtido pelo anterior sendo multiplicado por 2. Então, olha, pega meio e multiplica por 2, vai dar um inteiro, né? Pega um inteiro e multiplica por 2, dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 e assim por diante. Então, esse é o nosso primeiro exemplo de PG, né? Como exercício, eu peço que vocês verifiquem usando essa continha aqui mesmo, que essas três sequências que eu coloquei em destaque também são progressões geométricas, tá? Então isso é para você fazer na sua casa como teste, tá? É rápido para fazer. Então, ó, vamos ver um exemplo de uma sequência que parece ser uma PG, mas não é uma PG. Vamos justificar por que ela não é uma PG. Olha só. Divide o segundo termo pelo primeiro. Imediatamente anterior. Deu 5, né? Olha só. O terceiro pelo segundo. 25 dividido por 5 também dá 5. Beleza? Está funcionando. 50 dividido por 25. Ó. 50 é o dobro de 25, né? Então 50 dividido por 25 dá 2. 250 dividido por 50 dá 5 de novo. Mas olha só, por causa desses caras aqui, ó, como a razão deu 2, a razão no sentido de divisão agora, tá? Esse cara aqui não é uma PG. Essas divisões, esses quocientes deveriam dar todos iguais, tá, gente? Então, olha só, multiplica por 5, multiplica por 5, multiplica por 2, não, não, não. Tem que ser o mesmo número. A razão tem que ser uma constante. Então, de fato, essa sequência não é uma progressão geométrica. Então, olha só, um outro exercício. Dado que essa sequência aqui, ó, de 3 termos apenas, é uma progressão geométrica, então o cara está falando para a gente que é uma progressão geométrica, né? Determine o valor de x. Agora, olha só. Você sabe que para uma sequência ser uma progressão geométrica, a razão entre termos consecutivos, do termo que está à frente para o anterior, tem que ser constante. Ou seja, essa divisão aqui de x para 2 terços tem que ser a mesma, ou tem que dar o mesmo resultado de que 3 meios para x. Então foi o que eu escrevi aqui, ó. X dividido por 2 terços tem que dar um número Q, a razão da PG. E 3 meios dividido por x também tem que dar o mesmo número Q, a razão da PG. Então olha só, como esses dois caras dão o mesmo número, eu vou igualar os dois. Ó. Então x dividido por 2 terços tem que ser 3 meios dividido por x. Como consequência, a gente acha que o x ao quadrado tem que dar 1. A gente acha dois resultados, tá? Então, esse termo central ou é 1 ou é menos 1. Os dois são resultados válidos, tá, gente? Se o x fosse 1, você teria uma PG com a razão igual a 3 meios. Se o x fosse menos 1, a razão seria menos 3 meios. Cheque isso, tá?
Então isso pode acontecer, tá, gente? As razões podem ser números negativos também, beleza? Eu coloquei essa observação aqui, esse pensamento, olha só. A gente diz que quando você tem termos em PG, o termo central é sempre a média geométrica, e não a média aritmética, dos termos adjacentes. A média aritmética, lembra, a gente calcula somando dois termos e dividindo por dois, né? Média aritmética entre dois termos. A média geométrica você multiplica ao invés de somar dois termos, e ao invés de dividir por dois, você extrai a raiz quadrada. Beleza? Então é isso aqui que está acontecendo, olha só. O termo central é a média geométrica dos termos adjacentes aí. Então, pega os adjacentes, multiplica e tira a raiz. Você só tem que tomar cuidado com o sinal de mais ou menos. A média geométrica, em geral, é só positivo, tá, pessoal? Mas para CPG, a gente ainda admite que o número do meio pode ser negativo, tá? A razão pode ser negativa. Então, aqui eu deixei algumas classificações de PG também para vocês. Então, a gente diz que quando a razão ela é maior que 1 ou menor que menos 1, ou seja, o módulo dela, a distância dela até o zero é maior do que 1, por exemplo, 2, 3, menos 2, menos 3, a gente fala que essa PG é uma PG divergente. Beleza? Ela é uma PG convergente quando esse módulo é menor que 1. Então, quando a razão é 0,9, 2 terços, menos meio, né? Ela está entre menos 1 e 1, tá? Isso significa o módulo ser menor que 1. Além disso, a PG é chamada de alternante quando a razão é menor que zero, a razão é negativa, né? Então, se a razão for negativa, na hora que você for multiplicar os termos para obter o próximo, como nesse exemplo que está aqui embaixo, ó, você vai ver que os sinais dos termos vão ficar trocados. Olha só. Imagina essa PG que tem a razão menos 2, que é um número negativo, e termo inicial 1. Quando você multiplicar por menos 2, dá menos 2. Agora você multiplica por menos 2, dá mais 4. Multiplica por menos 2, dá menos 8. Multiplica por menos 2, dá mais 16. Está vendo que ela está trocando entre positivo e negativo? Então essa aqui é uma PG alternante divergente. Beleza? Porque os números estão crescendo em magnitude. Beleza, pessoal? Então olha só. E uma PG estacionária é a PG mais sem graça de todas. É aquela em que a razão é 1. Ou seja, você vai multiplicar por 1 para obter o próximo termo. Quer dizer, essa PG vai ser uma sequência constante. A gente chama de estacionária, mas é só o nome. Tem gente que nem usa esse nome aqui, tá, gente? A gente vai trabalhar mais com divergente, convergente e alternante. Beleza? Então, assim como a gente fez para a progressão aritmética, o que a gente vai fazer agora é determinar uma fórmula para o termo geral de uma PG. Eu vou fazer isso usando um exemplo. É uma situação problema, no caso, né? Então, na década de 70, a humanidade, fez uma projeção do poder computacional que a gente teria de tempos em tempos. Então, estimou-se que a cada 2 anos a gente consegue colocar o dobro de transistores, que são componentes eletrônicos bem pequenininhos, que a gente coloca nos processadores. Então, a cada 2 anos a gente conseguia dobrar o número de transistores que a gente colocava num processador. Essa lei é conhecida como lei de Moore. Então, com isso, os processadores praticamente dobram, né, o poder computacional deles nesse mesmo período. Então, considera que essa lei tem sido constante, tá, nos últimos anos. Aí só com a invenção de computador quântico aí que essa lei já não deve mais funcionar. Mas ela foi válida por muito tempo. Agora, olha só. Suponha a seguinte situação. Lá em 1970, quando ela foi formulada, os processadores tinham em média lá 1000 transistores. Então, a minha pergunta é: quantos transistores, se essa lei funcionar até 2010, que funciona, quantos transistores um processador em 2010 deveria ter? Ou seja, de 2 em 2 anos a gente consegue dobrar o número de transistores. Quantas vezes essa quantidade de transistores vai dobrar nesse intervalo aí de 40 anos, de 70 até 2010, né? Então a gente já sabe que o problema está relacionado ao PG, porque a cada período de 2 anos você multiplica o número de transistores por 2. Então isso é a razão da sua progressão geométrica. Então, como é que seriam os primeiros termos dessa sequência, né? Observe que cada termo aqui representa um número de transistores num processador lá no ano de 1970, de 1972, de 1974 e assim por diante, tá? O que eu quero saber é quantos transistores vão ter lá no ano de 2010. Beleza? Então, olha só. Se essa sequência for denotada por AN e a gente quiser saber o número de transistores no ano de 2010, ou seja, 40 anos depois de 70, a gente precisa saber qual é o valor do termo A21, né? Ou seja, vão ter passado a partir do A1 20 períodos de 2 anos, né? 40 anos no total. Por isso que é o A21, né, gente?
Começa do A1, não do A0. Mas a gente não vai fazer essa conta na mão, senão a gente vai demorar muito. Olha essa observação aqui. Ó. A gente vai agilizar um pouco esse processo. Ou seja, do A1 para o A2, você multiplica por 2, né? Só que olha só, se você quiser saltar do A1 para o A3 direto, você vai ter que multiplicar pela razão duas vezes. Então você vai multiplicar pela razão ao quadrado, né? Se você quiser passar do A1 para o A3, você multiplica ao quadrado, tá vendo? Pro A3 multiplica ao quadrado. Se você quiser passar pro A4, olha só, você vai ter que multiplicar pela razão uma, duas, três vezes, ou seja, vai multiplicar pela razão ao cubo. Se você quiser passar para o quinto termo, você vai ter que multiplicar pela razão à quarta. Então olha só o que está acontecendo, né? A razão é elevada a uma unidade a menos do que o termo no qual a gente deseja chegar. Então, se você quiser calcular o quinto termo, você vai ter que multiplicar a razão à quarta. Se você quiser calcular o 21º termo, você vai ter que multiplicar pela razão elevado a 20. 21 menos 1, né? Então, se você fizer essa conta, olha só. Termo inicial vezes a razão elevado a 20, você vai achar que em 2010 o número de transistores no processador é mais de 1 bilhão. Bilhão, tá, gente? Bilhão. Vocês podem procurar lá, isso deve ter sido lá para o Pentium 4, né? Alguma coisa assim. Se você procurar na internet, você vai ver que essa é mais ou menos a quantidade de transistores no processador mesmo, tá? Então a gente respondeu a pergunta que ele queria, mas a gente aprendeu alguma coisa importante. A gente consegue generalizar esse raciocínio que a gente fez para qualquer PG. Olha só, seguindo mais ou menos a mesma ideia, eu só troquei aqui a razão, a gente conhecia era 2, né? Mas em geral a razão é só o número Q, que a priori é desconhecido, né? Então, seguindo o mesmo raciocínio, a gente tem que o enésimo termo de uma sequência, ou seja, o AN, é o primeiro, multiplicado pela razão n menos uma vez. Então esse expoente aqui, ó, tem que ser uma unidade menor do que o termo no qual você quer chegar, o AN, tá vendo? N menos 1, igual aqui, ó, 21 e 20, tá vendo que é uma unidade menor? É isso que esse n menos 1 quer dizer, uma unidade menor, tá? E a gente chama essa expressão aqui de termo geral da PG. Então, assim que você obtém um termo arbitrário lá no meio da sequência, só conhecendo o A1 e a razão. Aí acabou. Todas as progressões geométricas obedecem a esse termo geral, tá, gente? Então, vamos fazer exercício para vocês fixarem esse tipo de coisa. Eu já coloquei um exercício do livro aqui, o D93. Ele pede para você calcular o 15º termo da PG, que tem termo inicial 1 e razão 2, tá vendo? Do 1 para o 2 você multiplicou por 2, do 2 para o 4 você multiplicou por 2 de novo, do 4 para o 8 você multiplicou por 2, e já fala que é uma PG. Então você acha a razão, o termo inicial é dado, o A1 é dado, então você só precisa usar o termo geral e substituir os valores que ele quer. Você quer o 10º termo? Substitua o N por 10. 10 menos 1 dá 9, 2 dá 9 dá 512. Então, beleza, achou aqui o 10º termo 512. Se você quiser o 15º, substitui o n aqui por 15, né? Aí é 15 menos 1 dá 14, 2 elevado a 14 dá 16.334. Então, esse aqui é o 15º termo, você pode conferir lá no gabarito, tá certinho. E para vocês treinarem em casa, eu recomendo que vocês façam os exercícios de 94 a 99 do livro volume 4, tá? Além disso, eu deixei um extra aqui como um desafio, tá, gente? Para vocês calcularem o produto, ou seja, a multiplicação dos 14 primeiros termos da PG que está dada aqui. Beleza, pessoal? Então é isso e até a próxima aula de exercícios. Valeu!